E o Brasil chegou lá. O Brasil chegou lá. Atingimos ontem a marca de mais de 1 milhão de contaminados e mais de 51 mil mortos pelo novo coronavírus. A política negligente e criminosa do governo Bolsonaro coloca o Brasil como grande epicentro mundial da doença. Um governo que desrespeita e despreza a vida do seu próprio povo como nenhum outro, talvez, no mundo atualmente. Um governo que não toma medidas eficazes na economia para garantir o isolamento social, que é ainda a única forma de se impedir a propagação do vírus. As previsões mais sombrias são as de que podemos chegar no começo de agosto a mais de 100 mil mortos. A responsabilidade por essa tragédia é dos governos, sim, federal, estadual, municipal, mas também de importantes segmentos do empresariado, que tem pressionado esses governos a autorizar a abertura das empresas e dos negócios, mesmo sabendo que ainda podemos enfrentar um cenário de crescimento de pessoas contaminadas. Enfim, esses segmentos do empresariado são coniventes com o caos social que estamos vivendo e são responsáveis por ele também. Mas eu não quero abordar aqui na coluna dessa semana essa catástrofe causada pela pandemia. Eu quero abordar um outro tema, mas que está relacionado à crise sanitária que estamos vivendo. O tema que quero tratar é o seguinte: mesmo em meio a essa pandemia, o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional não param de atacar os direitos dos trabalhadores e do povo. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, por 32 votos a favor e 132 contra, a medida provisória 927, editada pelo governo Bolsonaro, que, em nome de enfrentar as consequências econômicas e sociais da pandemia, representa um novo massacre sobre os direitos do povo. Essa medida provisória foi apresentada pelo governo em 22 de março, antes, portanto, de enfrentarmos os efeitos mais duros da pandemia, e ela se aplica às empresas cujo funcionamento está sendo parcial ou totalmente suspenso por causa do coronavírus, enquanto durar o estado de calamidade, que deve terminar em 31 de dezembro. Entre outros pontos absurdos dessa medida provisória, o texto aprovado na Câmara permite a essas empresas, atingidas pelos efeitos da pandemia, ou seja, praticamente todas, a pagar as verbas rescisórias dos trabalhadores demitidos só depois que terminar o estado de calamidade, que, como dissemos, está previsto para acabar em 31 de dezembro. Isso significa que, por exemplo, se um trabalhador for demitido em julho, a empresa pode alegar dificuldades financeiras e pagar as suas verbas rescisórias só em janeiro. Até lá, o empregado pode ficar sem receber qualquer direito. Caso a empresa seja fechada, por causa das consequências do isolamento social, o trabalhador demitido só receberia metade de suas verbas rescisórias. Portanto, se um trabalhador tem direito a receber R$10.000 de verbas rescisórias, ele receberia só 5 mil. Também permite a redução de 25% do salário e prorroga a jornada dos profissionais da saúde, que já estão estafados, de ter que enfrentar em hospitais, muitas vezes sem insumos, sem condições de atendimento adequadas, uma sobrecarga de trabalho, que não é só uma sobrecarga física, mas também uma sobrecarga emocional. O que chama atenção é que o presidente Bolsonaro insiste em negar a gravidade da pandemia e chega ao ponto, inclusive, de incitar seus fanáticos apoiadores a invadirem hospitais para fazer filmagens que comprovariam que os leitos desses hospitais estariam vazios, O que comprovaria também, por sua vez, que governadores e prefeitos estariam fazendo alarmismo sobre a situação. Ou seja, o governo Bolsonaro tem uma atitude irresponsável, negligente e negacionista da pandemia. Porém, vejam a incoerência desse governo. Ele afirma cotidianamente que a pandemia não é tão grave assim, mas apresenta uma medida provisória, que é essa 927, para contornar, no interesse exclusivo das empresas, os efeitos econômicos de uma pandemia que ele nega que seja grave. Portanto, o que estamos vendo é um governo e um Congresso que brigam entre si, mas que estão juntinhos na hora de esfolar a pele dos trabalhadores e trabalhadoras. Eles brigam entre eles para ver quem vai levar mais vantagem na hora de saquear o país, mas estão unidos quando se trata de atacar os direitos do povo.
É importante denunciar aqui também que tramita no Congresso um outro projeto de lei, o 4.162, que facilita a privatização dos serviços de saneamento público no Brasil e que pode tornar o acesso à água uma mercadoria inacessível à maioria da população. Basta lembrar o que significou a privatização do sistema de telefonia e do sistema de energia elétrica, com um aumento absurdo das tarifas. Para a gente ter uma ideia do que pode acontecer caso caso se avance a privatização do sistema público de saneamento e de tratamento de água. Quando aquele policial branco nos Estados Unidos matava o trabalhador negro asfixiado, George Floyd, esse trabalhador dizia o seguinte: eu não consigo respirar. Eu acho que ele exprimiu bem a situação que todos os trabalhadores e trabalhadoras estão vivendo no mundo. E isso é ainda mais grave em um país capitalista dependente como o nosso, em que a acumulação de capital se baseia na superexploração do povo. Nós não estamos conseguindo respirar. Não estamos conseguindo respirar, seja pelo racismo, pela brutalidade policial, pela falta de serviços públicos decentes, pelo desemprego, pela falta de democracia efetiva, pela privatização de nossas riquezas, pela expoliação do povo, pela falta de direitos. A classe dominante brasileira está nos sufocando. Nós não estamos mais conseguindo respirar. Todo o sistema político brasileiro, que dizem ser democrático só porque tem eleição a cada 2 anos, funciona exclusivamente para garantir os privilégios das elites econômicas, dos latifundiários, dos grandes industriais e do capital financeiro nacional e internacional. Eles não nos deixam respirar, estão nos matando sufocados. O projeto de país que essa gente tem é de criar um país de miseráveis e remediados, que trabalhem apenas para ganhar salários, ou que se autoexplorem em serviços de aplicativo com a falsa ilusão de que são empreendedores. Diante desse cenário, em que parece que nós estamos caminhando para nós trabalhadores e trabalhadoras, para termos que conquistar uma nova lei áurea que nos livre da exploração capitalista, nós trabalhadores precisamos reagir, porque se não reagirmos, se não nos organizarmos em nossos locais de trabalho, estudo e moradia, para lutar por nossos interesses enquanto trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, enquanto classe, nosso futuro será tenebroso e continuaremos vivendo sufocados pelo poder do capital sem conseguir respirar. Acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.